Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria compartilhar uma palavra breve, porque eu acredito que as experiências que nós vivemos, o que nós aprendemos, ele serve para transformar a vida de outras pessoas também. Se nós formos egoístas ao ponto de pensar que aquilo que você sofreu como transformação, aquilo que você sofreu como mudança de vida, ele só serve para você, mas isso não é verdade, ele serve para outros também. Eu confesso que quando Deus ele me transformou, quando Deus ele arrancou o pecado da pornografia de mim, eu não acreditava que Deus pudesse fazer isso mais. Eu não acreditava que Deus pudesse arrancar isso de dentro de mim. E eu confesso para vocês que tem dias que eu acordo e eu fico muito... Como é que eu posso dizer? Muito agradecido a Deus. Porque foi algo que ficou por muito tempo dentro de mim. Foi algo que ficou por muito tempo controlando a minha vontade, os meus desejos, os meus sonhos, coisas que eu queria fazer e eu não conseguia fazer, porque quando algo está dominando a sua mente, existe uma diferença, amado. Existe uma diferença entre possessão, né? Existe uma diferença entre possessão de espírito e influência espiritual. Eu estava apenas em influência espiritual. Eu não era possuído por algum espírito, não. Eu tinha influência espiritual, que era algo que me influenciava a fazer aquilo que eu não queria fazer. Ele simplesmente pegava o desejo descontrolado da minha carne e ele apenas unia a vontade dele. E ele fazia com que eu caísse no pecado repetitivo, né? Mas a palavra aqui hoje não é essa. Eu vou fazer uma série de vídeos tratando exatamente sobre esse tema. O processo de libertação de pornografia, o processo de libertação de qualquer vício. Eu acredito sim que isso é para qualquer tipo de vício. Porém, como tudo, existe um preço a ser pago para se libertar. Quando você quer se libertar de algo, existe um preço que você tem que pagar. E não é de abandonar as coisas. Esse preço não é de você abandonar as coisas, abandonar a casa, abandonar... Não, não é isso. O preço é você renunciar à sua vontade. O renunciar à sua vontade é que é o preço. E isso sozinho, talvez muitos não consigam. Eu tive algumas pessoas que me ajudaram durante esse período, mas boa parte foi eu e Deus. Né? Boa parte foi eu e Deus, porque foi uma decisão que eu tive que tomar. Eu tive que tomar a decisão de não querer mais isso dentro de mim, e automaticamente o Espírito dentro de mim fez isso acontecer. O Espírito Santo ele trabalha de acordo com aquilo que você desejar, contanto que seja para a glória de Deus, ele trabalha para que isso venha acontecer. Mas se você estiver pedindo algo que não seja para a glória de Deus, pode ter certeza que ele não vai lhe dar. O diabo pode lhe dar, mas ele não vai lhe dar, porque ele só dá algo que seja para a glória dele. Porque o sacrifício que foi pago na cruz é justamente isso. Tudo tem que ser para a honra e glória do nome do Senhor. Quando nós vamos fazer alguma coisa que nós pensamos em fazer para nós, automaticamente você não recebe, porque a glória não é sua, a glória não é minha. Aquele que pagou o preço do pecado, só quem já viveu, amado, uma prisão espiritual, ele sabe do que eu estou falando. Ele sabe. Então, eu farei alguns vídeos mais pra frente relacionados a esse tema. Eu estou estudando um pouco mais sobre o assunto, para ganhar um pouco mais de conhecimento sobre o assunto. Não somente usando a minha experiência como base, mas também conhecimentos, né? Sobre a situação, sobre a vida de outras pessoas também, para que eu venha trazer algo mais claro, que venha trazer certeza, né? Que venha trazer conforto
e convicção que Deus ele pode sim. Eu sou prova viva que Deus ele pode libertar. Eu sou prova viva que Deus ele pode transformar o coração de alguém. Eu sou prova viva disso. Então, eu queria deixar essa palavra aqui, que está no livro de Tiago, capítulo 4, verso 13, que diz assim: As incertezas da vida. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, passaremos o ano lá, negociaremos e ganharemos. Quando não sabeis o que acontecerá amanhã, que a vossa vida certamente é um vapor que aparece por pouco tempo e logo se desvanece. Em lugar do que dever dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriareis em vossas presunções. Toda a jactância semelhante é maligna. Portanto, o pecado está naquele que sabe fazer o bem e não o faz. Amado, essa palavra aqui ela é muito interessante. Nós costumamos tomar decisões em nossas vidas baseado em nossas emoções. Nós costumamos tomar decisões baseado no que nós achamos. Nós pensamos, isso é bom para mim, aquilo é bom para mim, ou isso vai dar certo, aquilo. Mas a Bíblia não ensina desse jeito. A palavra de Deus ela não ensina desse jeito. Algumas pessoas elas acabam ficando com raiva de mim porque quando eu falo, eu não falo algo, amado, que agrade os ouvidos muitas das vezes, né? Porque o que é que eu vou falar, amado, de mim? O que é que eu vou falar de mim? O que é que eu vou buscar por inteligência para falar de mim? Sendo que eu não tenho nada que venha transformar de fato a sua vida. Ainda que eu entendesse todo o mistério do mundo espiritual, ainda que eu entendesse todas as coisas do mundo físico, quem dá a última palavra é Deus, amado. Quem faz acontecer é Deus. E se não acontecer aquilo que seja para a glória do nome dele, você pode ter certeza, amado, é maligno. Se não for para a glória do nome dele, é maligno, vem do diabo. Isso aqui está muito claro na Bíblia, isso aqui está muito explícito na Bíblia. Se não for para a glória do nome dele, é do diabo. Amém? Que isso fique claro na sua mente. Então o que acontece? Muitas das vezes nós estamos passando por tribulações, por momentos difíceis na vida e nós buscamos de qualquer forma uma solução para o problema, uma solução para a situação. Não entendendo que se nós não estivermos na vontade de Deus, pode até acontecer da situação mudar, mas não será algo para a glória de Deus, não será algo para a glória do nome do Filho de Deus. E se não for para o nome do Filho de Deus, você pode perceber que aqui a Bíblia deixa bem claro no verso 16, ela diz assim: Mas agora vocês se gloriam em vossas próprias presunções. Toda a jactância semelhante, ou toda atitude semelhante, todo pensamento semelhante. Olha o que a Bíblia diz, amado, não sou eu, é a Bíblia quem diz. Toda jactância semelhante é maligna. E se é maligna, você acha que vem de Deus? Não vem de Deus. Então, é por isso que nós, cristãos, nós devemos tomar nossas atitudes pautadas nas Escrituras. Eu não consigo tomar uma decisão na minha vida sem que antes eu procure saber o que Deus ele acha disso. Claro que muitas das vezes nós erramos em decisões que nós tomamos, nós erramos em fazer algo, porque nós somos seres humanos ainda, sendo moldados, sendo trabalhados por Deus. E o processo só vai terminar quando estivermos na glória. A Bíblia diz que nós temos que prosseguir em fé até o dia do Senhor. Prosseguir em amadurecer, em crescer, em desenvolver a fé, em desenvolver o Espírito que está dentro de nós, que está dentro do nosso corpo, né?
Então, sempre que você for tomar, amado, uma decisão, sempre que você for tomar uma atitude na sua vida, não faça isso com a sua vontade. E isso é para quem é cristão, amado. Isso é para quem é cristão. Quem não aceitou a Jesus ainda como seu único e suficiente Salvador, não segue o que as Escrituras dizem, dificilmente vai aceitar isso que eu estou falando. Na verdade, é quase praticamente impossível que essa pessoa aceite isso que eu estou falando, porque existe ainda uma batalha dentro do corpo dessa pessoa entre carne e espírito, entre o mundo e o Espírito Santo. E se você estiver negando as escrituras, com certeza o mundo está vencendo dentro de você, com certeza a sua carne está vencendo dentro de você. E o Espírito Santo está se sentindo sufocado. Por quê? Porque você mesmo está deixando ele se sentir sufocado. E eu tenho um conselho para lhe dar, amado. Não deixe o Espírito Santo sufocado. Não deixe o Espírito Santo ficar dentro do seu corpo sufocado. Amado, eu passei muito tempo deixando o Espírito Santo ficar sufocado dentro de mim. Porque eu não queria enxergar onde estava o erro. Eu cheguei até a pensar por um momento que era o diabo. Não, amado. O problema era eu mesmo. Entenda a situação que eu estou falando. O problema do Espírito Santo não me transformar não era o diabo. Porque a Bíblia diz que nós não somos tentados além daquilo que nós suportamos. Então, o problema era eu. O problema estava em mim. E quando Deus ele arrancou a venda dos meus olhos para me fazer enxergar que o problema estava em mim, eu me posicionei para ser liberto. Então, quando você toma uma decisão pautada nas suas convicções, naquilo que você acha como correto, automaticamente você tira a autoridade do Espírito Santo de trabalhar na sua vida. É como se você estivesse chegando para ele e estivesse dizendo: olha, Senhor, eu não preciso do Senhor para tomar essa atitude para mim. Eu vou tomar sozinho. As pessoas precisam separar as coisas, amém? Existem situações que, lógico, eu já ouvi alguns vídeos aqui de algumas pessoas. Eu estou fazendo o vídeo, amado, porque eu assisto algumas coisas no YouTube e vejo alguns fazendo perguntas que às vezes eu não entendo que tipo de Bíblia que as pessoas estão lendo, né? Perguntas tipo como relações íntimas, sobre o que devo, o que não devo comprar. Amado, isso aqui é uma questão de maturidade. Sobre esses assuntos, né, que são vários, é uma questão de maturidade. Então, eu estou falando em situações que possam causar danos que sejam permanentes ou que estejam numa escala de destruição familiar. Esse tipo de decisão, amado, eles podem gerar uma catástrofe muito grande na vida da pessoa, no futuro e principalmente na vida espiritual, porque você tomou uma decisão fora da vontade de Deus. E automaticamente, quando nós tomamos uma decisão fora da vontade de Deus, você está dizendo para Deus que não precisa dele. E eu sempre digo que eu falo aquilo que eu tive como experiência. Eu estou falando a você porque eu tomei muita decisão fora da vontade de Deus. E o preço, ele veio. O preço, ele veio. E eu paguei, amado. Eu paguei o preço. Se hoje eu estou aqui liberto em Cristo Jesus para falar para você, eu nunca me senti tão em paz como eu estou me sentindo hoje. Eu nunca me senti tão leve. Eu não estou dizendo que não tenho problemas. Eu não estou dizendo que não estou passando por problemas ou lutas. Sim, estou. Mas eu falo dentro de mim. Há uma paz que não é minha. Dentro de mim. Há uma paz que não é minha. Eu não sou dono dessa paz, mas eu sei quem é o dono dessa paz. Então, quando você for tomar uma decisão, amado, o meu conselho para você que é cristão,
Vá nas Escrituras. Busque a fundo sobre o que você está fazendo. Busque a fundo sobre o que você precisa tomar como escolha para a sua vida. Pergunte a Deus. Eu vou lhe dar uma... Isso vai ficar na série dos vídeos de libertação, né? Mas eu vou lhe dar uma dica. Todas as vezes que você jejua ao Senhor, entenda, jejum não é para trazer nada para sua vida. Jejum é apenas para libertar a sua vontade e para que a vontade dele prevaleça. E eu falo isso por experiência própria. Então, todas as vezes que você negar a sua vontade, você dá autoridade a ele de fazer a dele. E eu gosto muito de observar, né? As coisas, eu sou muito observador. Tantas pessoas, amado, que se desse isso aqui para Deus, esse espaço, Deus mudaria tanta coisa. Eu não posso dizer que eu gostaria de voltar ao passado. Se eu pudesse voltar, eu voltaria para corrigir os meus erros. Se eu pudesse voltar ao passado, eu voltaria para corrigir os meus erros, para não viver o que eu vivi. Mas como não posso, pelo menos eu posso usar isso como experiência para que outras pessoas possam ser alertadas. Que a sua decisão seja pautada nas Escrituras, que as suas escolhas sejam em cima da palavra de Deus, porque se você não tomar decisões em cima da palavra de Deus, acredito, o prejuízo vai ser muito grande. O preço vai ser muito alto. Alguns não conseguem pagar o preço. E se você pode hoje tomar uma decisão para a sua vida dentro das Escrituras, faça. Porque lá na frente a resposta de Deus será muito grande. Talvez no momento você não sinta, talvez no momento você não perceba, mas lá na frente a resposta será grande e você vai saber o quanto ela foi boa. Isso é para aqueles que ouvem a palavra de Deus e as colocam em prática. A Bíblia diz que nós somos semelhantes a um homem, né, que edificou a casa sobre areia. E veio os problemas e a derrubou. Por quê? Porque não estava edificada sobre uma rocha. Sobre uma rocha é firmeza. Então, coloque a sua vida nas mãos do Senhor e tome a decisão que você precisa tomar dentro da palavra do Senhor, baseada na vontade de Deus e na oração firme. E você vai ver o resultado tremendo que Deus ele vai trazer para a sua vida. Amém? Que Deus possa abençoar seu dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.